Tá? Queridos, a aliança nada mais é do que uma circunferência que não tem fim. A aliança não tem começo e ela não tem fim. Hoje, o tema dessa palavra é o poder da aliança. Amém? Então, a aliança ela não tem fim, ela não tem começo e ela não tem fim. Ou seja, quem tem uma aliança com o altar, quem tem uma aliança com Deus, quem tem uma aliança com o pastor, vai até o final. Isso é uma aliança. Amém? Tá? É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tenho uma aliança com o pastor Éder. Há uma malignidade no meio evangélico que diz que eu não sirvo a homens. Tem gente que fala, eu vou naquela igreja, eu recebo a palavra, mas eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Tem gente que fala, eu não sirvo a homens, mas a gente serve a homens sim. A gente serve a homens. Quem fala isso é porque não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Porque Eliseu serviu a Elias. Josué serviu a Moisés. O povo lutou por Gideão na guerra. Então, eu sirvo a homens, sim. Homens de Deus. Eu tenho aliança com o pastor Éder e com a pastora Fran. Eu sirvo a homens. Então, a minha história de aliança com o pastor Éder, ela começou lá atrás há quase 20 anos. Meados de 2003. Quando a gente se conheceu em outro ministério, né? E aí a gente veio formando uma aliança de amizade, uma aliança de cumplicidade, uma aliança de concordância, uma aliança de amor, uma aliança espiritual. Foi o que a gente veio formando desde lá de trás, há quase 20 anos. E essa aliança veio se estendendo até os dias de hoje, quando a gente fazia campanhas na minha casa, né? A gente já fez várias e várias campanhas. E Deus nos trouxe até aqui, amém? E o que vai diferenciar as nossas vidas nesse tempo são as alianças que nós temos, que nós fazemos com homens de Deus, tá? Nós temos 5 alianças que nos trará vitória. Quem quer receber? Amém? Então vamos começar. Primeira aliança é a aliança com a igreja, tá? A igreja é a noiva de Cristo. Tá? A Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem, amém? A única autoridade que o diabo respeita na terra é a autoridade da igreja de Jesus Cristo. Então nós temos essa autoridade sobre nossas vidas, tá? Então é por isso que é a importância de estarmos na igreja, de estarmos debaixo da aliança da igreja, da cobertura da igreja, tá? Olha só o que é importante. Eu moro em Osasco. São 35 quilômetros para chegar até aqui e 35 para voltar. Estava até falando para o Baú hoje ali, né? Eu levei 2 horas para chegar aqui hoje. Eu saí de casa 10 para 5 da tarde. A marginal estava um mar vermelho. Eu olhava assim, eu falava, Jesus, ainda bem que a gente saiu cedo, né? Então, o que acontece? Isso é aliança. Isso é aliança com o reino. Isso é aliança com o meu pastor, isso é aliança com a igreja, tá? Aí as pessoas falam, nossa, você mora aqui em Osasco e vai lá na Zona Leste, lá na Sapopemba, eu escuto isso todos os dias. Eu falo assim, enquanto o chamado estiver lá, eu irei permanecer lá. Enquanto a minha aliança estiver lá, enquanto Deus permitir que a minha aliança esteja lá naquele lugar, eu vou continuar. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Então eu poderia falar, eu tenho igreja do lado da minha casa. Eu tenho igreja do lado de casa. Eu poderia falar, pastor, não dá mais. Não dá mais, sinto muito, mas não dá. É muito longe, é muito distante. Mas enquanto o chamado estiver aqui, eu vou permanecer aqui. Amém? Tá? E Jesus, ele vai voltar. A importância da aliança, a importância do reino, a importância do chamado é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? Ele vai buscar porque ele prometeu buscar a sua igreja. E nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, né? O corpo de Cristo. Nós vamos aqui, somos um corpo, amém? É por isso que é importante nós estarmos em concordância. Porque quando nós estamos em concordância, as janelas do céu se abrem, tá? Mas a igreja que ela está unida, o diabo não resiste. Porque o diabo, ele tenta se levantar. Muitas vezes ele tenta se levantar em todas as áreas da nossa vida. E ele vai insistir. Porque o projeto dele é esse, é vir para roubar, matar e destruir. Então o que ele quer? Ele quer destruir. Então ele vai se levantar. Mas quando a igreja está em aliança, quando a igreja está em concordância e em união debaixo da bênção de Deus, debaixo do reino do Senhor,
aí as portas do inferno não prevalecem. Amém? A segunda aliança que nós temos é com o homem de Deus, tá? Quando nós temos uma aliança com o homem de Deus, então a bênção que está sobre ele vem sobre nós. Exemplo, o pastor Éder, ele é um homem de Deus, ele busca o reino em primeiro lugar e a prosperidade está sobre a vida dele. Esses dias eu falei assim, eu quero ter um pastor abençoado, porque através da bênção dele, a bênção chega até mim, seja profissional, financeira, familiar, saúde, etc. A bênção que está sobre a vida dele chega sobre a minha casa e a minha família. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas o pastor anda com carrão, o pastor é empresário. Gente, eu sei a caminhada do pastor, eu sei. Esses dias eu estava conversando com ele, eu falei, pastor, é que eu chamo ele de Éder ou irmão, né? A gente tem tanta intimidade que é difícil eu chamar ele de pastor. Mas eu falei, irmão, lembra o Ford Ka que você tinha? Lá atrás, um casinho pequenininho. Ele falou, lembro. Eu falei, glória a Deus, né? E aí passou um carro esses dias, e eu falei, eu profetizei esse carro na sua vida. É melhor do que ele tem hoje. Eu falei, eu profetizei na sua vida. Eu lembrei de você e profetizei na sua vida. Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Mas por que ele anda? Ele anda porque ele busca o reino em primeiro lugar. Ele não busca as coisas do mundo. Desde quando eu conheço ele, ele busca o reino em primeiro lugar. Então isso é nítido, isso aí é visível. Quantas vezes eu precisei de uma palavra de um amigo, e aí eu falava para ele, está acontecendo isso, e eu esperava uma resposta humana. Ele me trazia uma resposta espiritual, uma resposta que eu nunca imaginei que ele fosse trazer para mim. Eu falava, ele vai responder ali humanamente. Não, ele trazia uma resposta espiritual. Então é por isso que nós temos a aliança com o nosso pastor. Nós estamos debaixo da cobertura do nosso pastor e nós aceitamos essa cobertura porque nós sabemos que através dessa cobertura nós seremos abençoados. Exemplo, quando passa uma dificuldade, com quem que a gente vai conversar? Com o pastor. É claro que a gente conversa com Deus, mas humanamente a gente procura quem? O pastor. Eu mesmo, queridos, eu mesmo. Éder, pastor, irmão, me ajuda aqui. É isso, é aquilo. Então isso é aliança. Esses dias ele me falou assim, Denis, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que nós estávamos lá na cantina e você vinha me falar de um projeto que você tem. Aí eu falei, e aí? Ele falou, você vinha pedir para eu orar por esse projeto. E aí eu peguei e falei assim, o projeto já saiu do papel. E ele nem sabia de nada, eu nem tinha pedido ainda para ele orar por isso. Só que espiritualmente, Deus já mostrou para ele o que ia acontecer. Sabe o que é isso? Aliança. Eu não vou sair lá da minha casa, ir lá na igreja do vizinho e falar, pastor, ora por mim aqui, pastor. Me abençoa aqui. Não, a minha aliança está aqui. Eu tenho que concordar com a minha aliança que está aqui. Amém? Tá? A Sunamita, em 2 Reis 4, ela entendeu isso e ela fez uma aliança com o profeta Eliseu, tá? O profeta mudou a vida dela depois que ela trouxe para a casa dela os milagres que ele carregava. É aquilo que eu estou falando. As bênçãos que o pastor carrega, ele traz para a nossa vida, consequentemente. Mas para isso nós temos que estar aliançados. Nós temos que estar debaixo dessa atmosfera espiritual. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Está lá no começo da Bíblia. 2 Reis 4, 8. Amém? 4. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu uma insistência em refeição à sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido, olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa,
ele poderá se hospedar. Um dia, chegando Eliseu, chegou a casa e subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim ela chegou. Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho, e seu marido é bastante idoso, ou velho. Então solicitou Eliseu: vai e chama de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou à porta. E Eliseu declarou: porta desta época, por volta desta época, no ano que vem, te trarás um filho nos braços. Contudo, ela respondeu: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirma, mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um menino. Amém? Até aí. Aqui diz que o profeta Eliseu, ele passava por uma cidade e passava na frente da casa dessa mulher. E ela construiu um quarto com cama, com mesa, com cadeira, com iluminação para ele. Porque ela reconheceu que ele era um profeta de Deus. Ela reconheceu que ele era um homem de Deus. E através da vida do profeta Eliseu, ele trouxe bênçãos para a vida dessa mulher. Por ela ter um marido já idoso, né, um marido velho, ela falou: eu não vou mais ter filho, não vai mais ter jeito. Mas ele trouxe o quê? A fertilidade de Deus para a vida dela. Ele trouxe, por quê? Ele carrega a bênção com ela. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ela reconheceu que ele é profeta e ela cedeu um espaço na casa onde ela morava, ela reconheceu que ele era um homem de aliança. Mas por que ela reconheceu? Porque ela reconheceu que ele era um homem de Deus. Então, é isso que eu falo para vocês. O mundo está assim, ó, portas abertas, para fazer tudo quanto é tipo de aliança que a gente querer. Qualquer aliança, o mundo está de porta aberta. Só que nós que temos Jesus Cristo na nossa vida, nós que temos a consciência do que é o certo, do que é o errado, do que é o pecado ou não, nós não podemos fazer aliança com o mundo. Nós temos que fazer aliança com o altar do Senhor, com homens de Deus. Amém? Tá? Então, ele trouxe a fertilidade na vida dela, ela engravidou e teve um filho, tá? Agora vamos ler em 2 Reis 8, agora vai para o capítulo 8, versículo 1. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitou. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes no exterior, pois o Senhor determinou para essa terra um tempo de fome que durará 7 anos. Deus trouxe através do profeta Eliseu, a direção para a mulher sunamita. Qual que foi a direção? Pega a tua família, pega as tuas coisas, pega teu filho e vai para uma terra distante, porque aqui vai ter 7 anos de fome. E foi isso que ela fez. Ela obedeceu a voz de Deus através do profeta. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Às vezes, a gente vai pedir uma opinião para o pastor, a gente vai conversar uma situação com ele, e a gente fala, aí ele fala através da palavra, e às vezes a gente não quer concordar. A gente fala: não, o pastor está me mandando vir lá de Osasco para cá. Nunca mandou, né? Mas a gente sabe que até aqui nós estamos sendo bem-vindos, né? Porque estamos aliançados. Eu poderia não concordar, falar: não, é longe,
é outra terra, eu estou lá do outro lado, eu tenho igreja aqui, igreja lá, e não dá para vir para cá. Mas essa mulher ouviu a voz do profeta, e ela foi, tá? O profeta trouxe também a restituição na vida dessa mulher. Abre no capítulo 8 que você está, no versículo 6. Aqui, versículo 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno desde o dia em que deixou a terra até agora. Ou seja, ele trouxe a fertilidade, amém? Ele trouxe a ressurreição, ele trouxe a direção e ele trouxe a restituição, porque quando ela saiu daquela terra que ela morava, ela acabou perdendo tudo, ela perdeu. Então ela falou, voltei com uma mão na frente e outra atrás, apesar dela ser rica, mas ela voltou sem nada. E o que o profeta disse? Restituição, amém? Então Deus, através da vida do profeta, através da vida do pastor, através da vida da pastora, através da vida deles, da oração, da consagração deles, da entrega que eles têm nesse altar, ele traz cada uma dessas bênçãos para nós, amém? Tá? É por isso, o diabo não quer que você faça aliança com o homem de Deus, porque se Deus colocou um homem de Deus na tua vida, foi para trazer as bênçãos na sua vida, amém? Tá? Então a gente tem que vigiar para que o diabo não venha querer quebrar essa aliança. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida. Isso lá atrás, em 2003, meados de 2003 para 2004. A igreja que eu conheci Jesus, a igreja que eu fui batizado nas águas, a igreja que eu fui batizado no Espírito Santo, a igreja que eu desci as águas, que eu conheci o meu pastor, que eu comecei a conhecer, que eu aceitei o evangelho, por uma contaminação, eu deixei a aliança. Eu quebrei a aliança, por falta de conhecimento espiritual, de discernimento. Hoje não faria isso, hoje pediria a direção de Deus, e a bênção do pastor, se fosse o caso. O que eu fiz? Vou embora, vou seguir meu caminho. Não que eu fui para o mundo, graças a Deus eu não fui. Eu fui procurar outras igrejas, onde eu me adequasse. Que eu achei que pela contaminação que estava acontecendo, eu não via na época como uma contaminação. Hoje eu vejo, com o discernimento espiritual que eu tenho. E eu paguei um sério preço por isso. Eu paguei um preço que, olha irmãos, eu não desejo para ninguém. A minha vida foi indo, e aí foi quando eu conheci o pastor Éder, e aí a gente vê o propósito de quase 20 anos atrás se cumprindo nos dias de hoje, porque Deus, Ele une propósitos, amém? O que aconteceu? Eu trabalho por conta, né? E aí me chamou uma pessoa e falou assim, olha, você vai fazer uma instalação para essa pessoa nesse condomínio. Eu falei, tudo bem. Só que antes disso, eu tinha tido um sonho. Eu sonhei que esse que era o meu pastor, que eu virei as costas e fui embora, eu voltava e falava assim, eu te peço perdão, me perdoe. Ele falava, por quê? Aí eu falava assim, porque eu não soube reconhecer a paternidade espiritual que o Senhor tinha sobre a minha vida lá atrás, e eu abandonei o chamado e virei as costas. E nesse sonho, queridos, eu dava um abraço nele, eu pedia para dar um abraço nele, ele me dava um abraço, só que não era um abraço normal, não era um abraço humano, era um abraço espiritual. Ele me dava um abraço que eu falava, Senhor, nesse sonho, eu falava, Senhor, que abraço foi esse? E aí eu comentei com a minha esposa, falei, Ju, eu tive um sonho assim, assim, assim. E aí quando essa pessoa, a mulher desse pastor, me chamou para ir fazer um trabalho no apartamento dela,
Eu liguei para minha esposa, eu falei, adivinha quem é? Ela falou, não acredito. Eu falei, é verdade? Ela falou, não. Eu falei, sim. E eu vou lá. E eu vou dar de frente com ele. E agora? Nunca mais eu tinha visto um homem na minha vida. Aí eu falei, Senhor, vamos lá. Aí fui lá. Trabalhei. Aí mandei a mensagem para ela. Falei, tá pronto. Doido para ela falar. Eu vou fazer o Pix, você vai embora. Nada. Ela falou, meu marido tá indo aí te pagar. Eu falei, ô Jesus, e agora? Eu falei, Senhor, já que o Senhor trouxe essa situação à tona, vamos encarar a situação. Quando ele chegou, as pernas faziam assim. Falei, Senhor. Aí eu fui falando do serviço, né, irmãos? Eu falei, vamos ver como que ele vai me tratar. Eu falei, ó, é assim, você tem garantia de tanto tempo, a sua janela tá assim, a sua sacada tá assado, e não sei o quê. Só que não teve jeito, irmãos. Aí quando ele foi num ambiente lá do apartamento, eu falei assim, posso ter uma palavrinha com o senhor? Ele falou, pode. Eu falei assim, eu tive um sonho com o senhor. Ele falou, sério? Eu falei, é. Que sonho? Aí eu falei assim, eu sonhei, o sonho era muito espiritual, eu falei para ele. Eu sonhei que quando a gente se encontrava, eu te pedia perdão pela falta de conhecimento da paternidade espiritual que você tinha, do reconhecimento da paternidade espiritual que você tinha sobre a minha vida. E aí eu comecei a chorar, que eu sou chorão, irmãos. Você quer ver um homem chorar, sou eu. Oh, misericórdia. Mas amém, né? Porque o coração é bom, por isso. E aí eu peguei e falei assim, e nesse sonho eu te pedi um abraço. Aí ele falou, vem aqui então me dar um abraço. Eu falei, eu tô todo sujo, estava trabalhando. Ele falou, não tem problema, pode vir aqui. E o mesmo abraço, a mesma sensação daquele abraço espiritual, foi a mesma sensação no real. Então sabe o que aconteceu, irmãos? Tinha coisa retida no mundo espiritual, porque eu quebrei a aliança. Amém, irmão? Eu quebrei a aliança. A aliança não se quebra. A aliança você fortalece. E eu paguei um grande preço durante todos esses anos. Mas como Deus, em sua infinita misericórdia, Ele foi misericordioso comigo, Ele planejou toda essa situação para que aquilo que estava quebrado no mundo espiritual fosse refeito, né? E assim, eu falei para ele, eu falei, ó, só que hoje eu estou em outro ministério, eu já caminho com esse meu pastor já faz quase 20 anos. Ele falou, então, continua a sua aliança com ele. Amém? Então, foi isso que Deus fez, né? E assim, a terceira aliança é a aliança com os irmãos em Cristo. Amém? A aliança com os irmãos em Cristo. Por quê? A igreja, esse aqui, tá? Só um minuto. Deixa que eu não virei a página. Tá. Se nós refletirmos o porquê Deus iria trazer cada um de uma forma e de um lugar diferente. Um exemplo, eu sou de Osasco. Tem gente aqui de São Bernardo, tem gente de Guarulhos, de Itaquera, de Diadema. Então tem gente de tudo quanto é lado. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Vem pessoas de tão longe para esse ministério. Para que se cumpra o propósito. Para que se cumpra o propósito. Amém? O Baal não conhecia esse ministério. Conhecia? Não. E aí o pastor Éder falou, vai lá fazer aula com o Baal. Eu falei, onde que é? Aí ele falou, não sei, chama ele aí. Chamei ele. Falei, ô irmão, vamos fazer umas aulas de bateria? Vamos. Aonde que você mora? No Belém. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, eu não sei se eu vou não, vou falar com o pastor. Falei para minha esposa, para minha filha. Sabe o que minha filha falou? Tem 15 anos, está lá dentro. Pai, é para Deus. Falei, Jesus. Falei, Senhor. Amém. Mas era o quê? O propósito. Quem está aqui hoje? O Baal tocando bateria com a gente. Vamos dar uma glória a Deus? Oh, aleluia! Nós temos eu tenho um outro exemplo aqui, queridos, de concordância. O que é a concordância? É a concordância entre a igreja, entre os irmãos com o pastor. O que está ligado no céu, está ligado na terra. Olha só, eu fui um exemplo. Quando eu adoeci do Covid, o Covid tomou 75% do meu pulmão, não tinha vacina ainda, e eu estou vivo por um milagre. Porque o pastor, em concordância com a igreja, se levantou, fez a live, e para honra e glória do Senhor, eu fui curado. O senhor Portela, que tem mais de, acho que 80 e poucos anos, não sei a idade dele ao certo, foi curado.
A Maitê, filha do Márcio e da Jéssica, teve um probleminha no coração. Nós nos unimos em concordância, ligamos no céu e na terra. Está aí correndo para tudo quanto é lado. O Daniel, nosso tecladista, nosso amado Daniel, te amo, Dani. Teve um infarto. Nós em concordância levantamos oração, o clamor, está curado. Então isso é a concordância dos irmãos com a igreja, amém? Ó, Deus não nos uniu à toa, por um poder muito grande na nossa aliança. Então abençoa o irmão que está do seu lado e profetiza sobre a vida dele aí. Pode profetizar a cura, a libertação, a salvação, a prosperidade, a bênção na família dele, em nome de Jesus, oh aleluia, glória a Deus. Profetiza sobre a vida do seu irmão, amém? A nossa quarta aliança é a aliança com a nossa família. Há um poder muito grande sobre a família, por isso o objetivo do diabo é destruir. Irmãos, há uma promessa sobre a nossa casa em Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então nós não podemos desistir da nossa casa. Precisamos orar por eles até que essa promessa se cumpra. Irmão, deixa eu contar uma história para vocês. A minha esposa está lá atrás. Ela não desistiu. Ela teve todos os motivos para desistir de mim. Pensa num cara que era 5 minutos, saía arrebentando com tudo. Vai da frente, Paulinho. Ai, Paulinho, sai pra lá. E saía quebrando e chutando. Celular, eu já perdi as contas. Prancha de cabelo. E videogame, eu lembro que eu passei por um videogame assim, Baú, pá! Fiquei sem um videogame. Era só prejuízo. Eu quebrava para depois comprar. O inimigo soprava no meu ouvido assim, ó. Quebra tudo. E eu dava ouvidos para ele, irmãos. Essa malignidade veio lá na minha casa. Meu pai era alcoólatra e fazia isso, saía arrebentando com tudo, mas ele era na base do álcool. Eu não, era sem álcool mesmo. Então era pior que ele, porque ele ainda tinha uma desculpa, porque ele era alcoolizado e eu não. Só que assim, era uma malignidade que tinha. Entendeu? É por isso que aqui na palavra fala que nós não podemos desistir da nossa casa. Hoje, para a honra e glória do Senhor, já vou fazer 20 anos de casado. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, a Sofia e o Davi, que está lá dentro. E eu costumo dizer que a minha esposa merece um Oscar. Não é para se sentir não, hein? Eu costumo dizer, ela merece um Oscar. Amém? Ela, juntamente com o meu pastor, Éder. Porque quando eu saía arrebentando tudo dentro de casa, ela ligava para ele. Pastor, o Denis quebrou tudo de novo. O que o pastor falava? Calma, aguenta mais um pouco, Deus vai tratar ele. É por isso que eu falei lá no começo. Tudo que eu ia conversar com ele, eu nunca escutei uma palavra humana dele. Era sempre através da Bíblia. Era sempre através de um propósito. E ele acreditou em mim. Ele acreditou na restauração da minha casa. Ele poderia falar, larga, não tem mais jeito. O cara que quebra tudo, daqui a pouco ele vai te arrebentar, vai te bater. Larga dele, não. Ele insistiu junto com ela. Por quê? Porque eles viram que hoje Deus teria me moldado, me transformado, me restaurado em todas as áreas, para que hoje eu pudesse estar aqui na obra do Senhor. Amém? Agora você creia e profetize sobre tua casa. Os planos de Deus, pode falar, não é individual, mas é com a minha família. Isso, nós não podemos, queridos, eu sei que toda família tem problema, toda família tem intriga, discussão, discórdia, mas assim, é o que eu falei aqui, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o intuito dele. A maior felicidade dele é quando uma família se destrói, quando o marido larga da mulher, a mulher larga do marido, o pai abandona os filhos e não está nem aí, e sabe? Então, o que eu tenho para dizer, experiência própria, queridos, própria, consagra a tua família ao Senhor,
Entrega a tua família nos caminhos do Senhor. Ah, mas não tem jeito. Ó, eu vou abrir para vocês. O meu pai não é convertido. Esse abençoado aí que bebia. Mas eu continuo orando por ele. Infelizmente ele está numa cama de depressão há mais de 15 anos. Ele não sai de dentro de casa. Novo, meu pai tem 60 anos. 60 anos. Ele é novo. E assim, ele aposentou por invalidez. E eu estava até comentando com o pastor Éder, que no dia que o seu Edu se batizou, eu chorava, o meu coração sangrava, porque eu queria ver o meu pai ali também batizando. Eu queria ter a mesma oportunidade que o pastor teve de batizar o pai dele, eu queria ter, mas em nome de Jesus eu não vou desistir. Vamos continuar, que uma hora Deus vai mover os céus ao favor dele. Amém? Então é isso. Creia que a sua família é próspera e o inimigo não vai roubar a bênção que tem sobre sua família. Amém? A quinta aliança. Essa é top, hein? Aliança com Deus. O que difere um ser humano do outro é a aliança que ele tem com Deus. Amém? É um segredo espiritual. A sua aliança com Deus, ela vai te diferenciar das pessoas. Assim, irmãos, quando eu vou visitar um cliente, quando eu fiquei doente do Covid, eu perguntei para o Senhor assim, porque assim, eu tinha de tudo para ser entubado. Todo mundo aqui acho que sabe da minha história. Eu tinha de tudo para ser entubado, a saturação estava baixa, e o Senhor em uma semana me tirou. E aí eu perguntei para Deus, qual o propósito? Para honra e glória do Senhor, eu não fiquei com nenhuma sequela. Tem muitas pessoas aí que falam que ficou com perca de memória, com não sei o quê, e eu estou aí, estou trabalhando, estou ralando, e vamos que vamos. E aí eu falei, Senhor, qual o propósito? Eu preciso entender o propósito. Aí o Senhor falou assim para mim, o propósito é você levar o seu testemunho aonde você for. É uma maneira de você abençoar outras pessoas, porque o evangelho, meus queridos, não é só aqui. Aqui é fácil. Aqui nós vem, recebe a bênção, ô glória, vou embora e acabou. Mas e lá fora? E as nossas atitudes? Esses dias, meu querido, eu tava num cliente, e aí eu falei, e eu faço questão, quando o cliente dá uma brechinha, eu faço questão de falar para poder já ministrar a vida dele. E aí eu peguei e falei assim, e ele falou, não, eu também peguei o Covid. Aí eu falei, então, é que eu sou cristão, né, irmão? Então minha fé, ele falou, não, mas eu também sou. Aí eu falei, ô glória, ele falou, só que eu estou afastado. Eu falei, não, então, fique em paz, você vai voltar. E aí eu estava trabalhando, faltava mais uma meia hora para eu ir embora. E o Espírito Santo começou, ora neles, era um casal, ora neles. E eu falei, ai Senhor, eu vim aqui para trabalhar. O Espírito Santo, ora neles. Ora neles, e eu lá trabalhando. E aí eu peguei e falei, bom, já que o Senhor está mandando, então eu vou orar. E aí eu peguei, queridos, expliquei, finalizei o trabalho, expliquei para eles como que funciona, tudo. Aí eu falei, olha, vocês não me levam a mal, mas quando a gente estava conversando, que você falou que está afastado da igreja, mais de 1 ano e meio mais ou menos, o Espírito Santo ministrou em meu coração, de eu fazer uma oração por vocês. Vocês aceitam? Claro, claro, claro que a gente aceita. Falei, nossa, pensei, vocês estão precisando mesmo, porque olha, vamos lá. E orei por eles, levei uma palavra de conforto para eles. Eu falei, olha, a sua igreja é aqui do lado da sua casa. Que ele falou que bate o desânimo. Bate o desânimo, quando eu quero ir para a igreja no domingo, eu combino de ir. Claro, o diabo não quer que ele vá, né? Ele combinou, tá tudo certinho, deu 5 horas da tarde, ai que preguiça, ai que não sei o que, o domingo vai acabar, amanhã tem que trabalhar, não vou não. Eu falei assim, quando você bateu o desânimo, lembra dos 35 quilômetros que eu ando para ir lá para a Zona Leste? Falei para ele, lembra dos 35 quilômetros? Ele falou, cara, eu vou lembrar disso. Aí eu falei, a gente tem um ministério de célula na minha casa, a gente está parado por conta da pandemia, mas assim que voltar, vocês são meus convidados, vocês vão estar lá na minha célula. E aí eu levei uma palavra para eles. Então é isso que Deus espera da gente. É essa aliança, esse é um segredo espiritual. É isso que vai nos diferenciar de outras pessoas. Às vezes, eu estou num cliente atendendo, e às vezes eu estou louvando. Eu coloco o louvor lá e fico lá. Aí ele, você é cristão? Sou de Jesus. Nossa, que legal, que bacana, que igreja que você vai? E eu começo a falar, aí começa a deslanchar. E aí Deus vai usando e vai dando tudo certo. Irmãos, Israel
foi marcado com uma aliança de Deus através da circuncisão. Nós fomos marcados por Deus através da aliança de Jesus, que é superior à circuncisão. A aliança de hoje, ela é superior à aliança antiga, tá? Essa aliança vai sustentar no dia da luta. O que é o dia da luta? Irmãos, eu confesso, tem dia que eu acordo que eu não quero nem levantar. Sabe por quê? Eu olho para aquele trânsito e falo, Jesus. Minha mulher sabe, eu falo, Senhor, o meu serviço, ele cansa, ele é puxado, mas eu acho que o trânsito é pior. Isso já para mim já é uma luta. É uma luta que eu tenho que vencer todos os dias. Aí o que eu faço? Dou aquela despertada, começo a dirigir e já vou para o meu caminho em oração. Senhor, me guarda, me livra, me protege minha casa, cubra com teu sangue e amém. E aí Deus vai, né? Isso é a aliança no dia da luta. É o que vai nos sustentar no dia da nossa luta. Todos nós, eu acredito que todos nós aqui temos lutas diárias, né? Então o que a gente tem que fazer? Buscar sem cessar o poder de Deus. A certeza da vitória está na aliança que temos com Ele, com Jesus. Isso é uma certeza. A certeza que a gente tem com que Cristo está com nós, isso é fé. Às vezes a gente ora e fala, puxa vida, não acontece nada nessa situação, mas Deus está vendo. Sabe qual que é o problema, irmãos? A gente não sabe esperar. A gente não consegue esperar, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes nós queremos uma bênção para amanhã. Eu e minha esposa estamos esperando uma bênção aí, vai sair, em nome de Jesus, toma posse. Nós estamos esperando uma bênção, por mim, essa bênção já tinha acontecido há algum tempo atrás, mas Deus ainda não permitiu. Eu falei para ela assim, sabe por que não aconteceu ainda? Porque Deus ainda não permitiu. Enquanto Ele está dando o sustento para a gente manter essa situação, a gente vai manter essa situação. E aí, quando for para acontecer, vai acontecer, nós vamos saber que é de Deus. Amém? Aliança é um pacto que você faz, um pacto de servir, nos torna participantes de todas as bênçãos e promessas disponíveis. Então assim, todas as bênçãos, todas estão sobre a nossa vida, porque nós estamos debaixo de um pacto com Deus, uma aliança com Deus, uma atmosfera espiritual. Então nós temos que colocar isso em prática todos os dias. Nós temos que rejeitar o pecado, que é ele que nos afasta de Deus. O pecado, ele vem bem na surdina. Ele vem, não tem problema não. Pode fazer, pode ir, pode não sei o quê. Mas não. Esse pecado faz com que a gente coloque Jesus na cruz de novo e que a gente quebre a nossa aliança com Deus. Aí sabe o que a gente faz? Eu peço perdão. Foi que nem a Ju falou aqui. Pede perdão e depois vai e faz de novo. Eu sei, tem pecado que é difícil, tem pecado que é complicado. Olha, irmãos, eu vou falar de novo, o trânsito para mim é um pecado, viu? Senhor, eu vejo cada criatura, eu não sei se é porque eu dirijo há tanto tempo, que tem hora de eu sentar, eu querer sentar no banco do passageiro e falar, Espírito Santo, dirige aí, que eu não aguento mais, misericórdia. E Senhor, mas amém, né? Então nós temos que manter a nossa aliança com Deus permanentemente. Permanentemente, irmãos. Eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo de Deus naquele leito. Irmãos, não foi uma pessoa só que falou para mim. Os anjos do Senhor estavam ao seu lado 24 horas. Eu estava ali, eu estava sem celular, sem minha mulher, sem meus filhos, sem minha mãe, sem meu pai, sem minhas irmãs, sem meu pastor, sem minha pastora. Eu estava sem ninguém, humanamente, mas espiritualmente, todos eles em concordância, e o Espírito Santo de Deus estava do meu lado. Muitas vezes a gente acha, Deus não está ouvindo minha oração, mas Ele trouxe a revelação através da vida do pastor Éder. Quando você clamou naquele leito, eu estava com você 24 horas. Então isso é aliança com Deus, irmãos. Você acha que se eu estivesse no mundo, Deus é tão misericordioso que Ele poderia estar lá do meu lado, mas não com a proporção que Ele estava. Eu falava, Senhor, eu não tinha medo da morte, um pouquinho só, né? Um pouquinho, mas o meu medo era ser entubado.
E aí eu falei assim, eu não quero ser entubado, Senhor. Eu não aceito ser entubado. Eu não aceito. Isso, você conversar com Deus, isso é intimidade. É intimidade com o Pai. É você poder falar abertamente para Ele. Tanto nas horas boas, como nas horas ruins. Senhor, eu cometi um pecado. Tem que falar, porque Ele sabe. Se você esconder dele, é pior. Então é melhor falar logo. Fala, Senhor, eu cometi um pecado assim, assim, assim. Eu xinguei um abençoado no trânsito lá. E aí Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, com a nossa aliança, com o pacto de amor que nós temos com Ele, Ele nos acompanha, nos guarda, nos guia, nos cobre com o teu sangue. Amém? Essas 5 alianças que nos trará êxito, vitória e bênçãos em 2022, essas alianças vai viver uma revolução na vida de vocês. Em nome de Jesus, 2022 será o melhor ano da tua vida. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Queridos, tomem posse da promessa. Tomem posse do chamado. Eu vou naquela igreja lá, eu tenho vontade de tocar lá do lado do baú, ficar lá do ladinho dele. Vamos conversar com o pastor. Vamos falar com ele, baú, ensina. Eu tenho vontade de tocar contrabaixo com o Diogão lá. Vamos tocar com o Paulinho. Eu tenho vontade de ajudar na cantina. Eu tenho vontade de ajudar no Kids. Não deixa o chamado passar, queridos. Não deixa. Isso é aliança. Isso é pacto de amor com Deus e com a obra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então assim, queridos, o que eu falei que o pastor Éder busca em primeiro lugar, eu também busco. Eu busco. Antes eu me preocupava, aquele cliente, ele não fechou ainda, e o outro cliente, e não sei o que. Irmãos, hoje eu deito minha cabeça no travesseiro e durmo, porque está tudo na mão do Senhor. Está tudo na mão dele, queridos. Se eu busco em primeiro lugar, ele vai me honrar. Eu não tenho mais o que fazer. Se eu busco, ele vai me honrar. Se você busca, ele vai honrar vocês. Amém? Vamos nos pôr em pé, vamos fazer uma oração agora. Amém?